Boa tarde. Agora eu vou responder a uma outra pergunta que me foi formulada pela aluna de Publicidade e Relações Públicas da Universidade Temple da Filadélfia. A aluna é a Luísa de Alexandria. Luísa de Alexandria me mandou uma pergunta sobre a diferença da psicoterapia e da psicanálise. E para falar dessa diferença do tipo de trabalho, eu quero falar é importante falar sobre as formações. A formação de um psicoterapeuta, ela se dá numa universidade, no curso de psicologia, tá? Que demora de 4 a 5 anos, dependendo da faculdade. E depois dessa graduação, o psicólogo pode se tornar um psicólogo clínico, e aí ele vai ser psicoterapeuta, vai receber pacientes. Pode ser um psicólogo que trabalha em hospitais, trabalhe nas empresas ou nas escolas, tá? Um psicanalista, a formação dele é em uma instituição de psicanálise, em uma escola de psicanálise, em um instituto de psicanálise, que faz a formação de analistas. E como que se dá essa formação? A formação básica de um analista é de 3 a 4 anos, dependendo da escola, mas é uma formação continuada, é uma formação que não termina. E o analista se forma basicamente, na sua análise. Então, todo analista precisa, fundamentalmente, se formar na sua análise, fazendo a experiência do inconsciente, a experiência no divã de um outro analista, de um outro que já se formou, já fez a sua formação. E nessa formação, o analista ele vai se autorizar na sua análise, depois de ter trabalhado suas questões, depois de ter desvendado o seu inconsciente, depois de ter descoberto o porquê dos seus impedimentos, o porquê das suas dificuldades, ter analisado e elaborado o seu sofrimento, traumas, depois de ter analisado, atravessado o seu fantasma, depois de ter trabalhado sobre Lalang. Todos esses termos que eu estou falando têm relação com a psicanálise lacaniana, que é a psicanálise que eu pratico, que é onde eu fiz a minha formação enquanto analista. Então, numa psicoterapia, o psicoterapeuta também se ocupa de alguém que vai procurar buscar uma ajuda, buscar uma escuta para algum sofrimento, para alguma dificuldade, e é um trabalho pontual. Muitas vezes alguém recorre a um psicoterapeuta para trabalhar uma dificuldade, desfaz aquela dificuldade e, enfim, e segue em frente, né? A psicanálise, nós trabalhamos com o inconsciente, então é algo que podemos dizer, algo mais profundo, algo sobre o inconsciente, né? Vou falar novamente da psicanálise lacaniana. Nós trabalhamos com o discurso do analisando, com aquilo que ele traz, o sofrimento, ele chega falando do seu cotidiano, e enquanto ele vai falando, ele vai formulando, ele vai dizendo mais do que ele tinha intenção de dizer. Ele vai revelando nas entrelinhas do seu discurso algo que ele não estava escutando, algo que estava passando desapercebido, algo que ele falava nos mais diversos lugares e não era escutado, porque nos outros lugares as pessoas compreendem erros linguísticos, compreendem um esquecimento. Você esqueceu da data do aniversário do seu amigo, da sua amiga, porque você estava cansado, porque você estava atribulado. Numa análise, esse esquecimento ele não é passado desapercebido, ele não é passado, ele não é compreendido. Ele é algo que é trabalhado, que é analisado. Assim como os sonhos, assim como os lapsos. Então, quando alguém quer dizer uma palavra e diz outra, não é por acaso. Tem uma razão de existir, tem uma razão inconsciente. Porque o inconsciente ele retorna
ele retorna nas suas formações, ele retorna no sonho, ele retorna no esquecimento, no lapso, no xiste, e ele retorna no sintoma. Então, o sintoma do paciente representa algo. O sintoma, ele sempre traz uma mensagem. E é essa mensagem que cada um pode, se tiver o desejo, buscar numa análise. Buscar descobrir o porquê esquece o que esquece, o porquê dos impedimentos, o porquê diz que quer conseguir algo e se pega fazendo totalmente o contrário. O porquê como é muito comum, das autossabotagens, o porquê às vezes um aluno tão brilhante não consegue passar no vestibular. O que acontece? No análise ele vai dar conta disso, ele vai investigar quais são as causas inconscientes que estão por trás dessa ação. O que está relacionado com o fato de alguém, nas suas experiências amorosas, se deparar com repetições que essas pessoas podem acreditar que tem a ver com destino. Ah, é o destino, aquela fulano ou aquele fulano está fadado a repetir o mesmo. Parece que já está escrito. Não está escrito. Isso tem a ver com a repetição inconsciente. E é o que cada um pode descobrir na análise, nessa experiência, que é uma experiência de travessia, é uma experiência singular e tem a ver com a subjetividade ou inconsciente de cada um. É isso que o analisando pode dar conta no análise. Quais são as suas formas de gozo, suas formas de armadilhas que ele se coloca? Por que sempre aquelas mesmas armadilhas? Tem um sentido ali, o porquê disso. Então, Luísa, eu espero ter respondido ou elucidado um pouco, lançado um pouco de luz aí em relação à sua pergunta. E muito obrigada.